Boa noite, pessoal. Tá no ar mais um Pós-TV. Já pedindo desculpa pela rouquidão da voz aqui, mas eu não poderia deixar de vir participar aqui desse debate importante sobre esses projetos de revitalização que a Prefeitura está para executar aqui no Centro Histórico de João Pessoa, em especial e inicialmente no Porto do Capim, né? Então, passar aqui o microfone só para a gente fazer uma rápida apresentação. Boa noite a todos. Meu nome é Pablo Norato. Eu estou como advogado do Centro de Referência de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba e prestando assessoria jurídica à Associação da Comunidade do Porto do Capim, a Associação das Mulheres do Porto do Capim, cuja máxima representante aqui está presente, nossa querida Rossana de Holanda. Boa noite, meu nome é Valesca Asfora, eu sou coordenadora da ONG Porta do Sol. Nós temos atualmente um ponto de cultura na comunidade Porto do Capim e também eu sou assistente social e faço uma assessoria à Associação de Mulheres da comunidade. Boa noite, meu nome é Odacide Oliveira, sou moradora do Porto do Capim há 48 anos e estou aqui para reivindicar os meus direitos da permanência de morar no Porto do Capim, continuar morando. Boa noite, eu me chamo Socorro Fernandes, faço parte da Associação Paraibana dos Amigos da Natureza e também do João Pessoa que Queremos, um grupo que surgiu justamente por essa indignação de todas essas intervenções que estão sendo realizadas na cidade. Boa noite, eu sou Rossana Holanda, moradora da comunidade do Porto do Capim e também presidente da Associação de Mulheres da comunidade, que tem o principal objetivo de lutar pela permanência da comunidade no seu lugar de origem. Eu sou Eric de Almeida, sou colaborador da Fundação Casa de Cultura Companhia da Terra, que tem um trabalho de formação patrimonial na Escola Padre João Félix, no Porto do Capim. E agradeço a oportunidade de vir participar do programa e, enfim, acho que vai ser muito importante falarmos sobre esse projeto que, infelizmente, não está sendo dialogado, né? Está sendo colocado de cima para baixo. Enfim, é isso. Bem, eu não me apresentei, meu nome é Rayan, sou do Coletivo Mundo, do Movimento Varadouro Cultural, que junta produtores e artistas aqui do Centro Histórico. Dizer que para quem está assistindo aí em casa, que se vocês quiserem podem mandar perguntas através do chat, dúvidas, questionamentos, enfim, vocês podem estar interferindo também aqui nos rumos dessa conversa aqui, para ser uma coisa bem interativa mesmo, que essa é a proposta do Pós-TV. Então, eu queria pedir inicialmente para você, Rossana, que é da comunidade, e a gente sabe que o primeiro grande impacto desses projetos é realmente a comunidade, né, essa possibilidade de remoção da comunidade. Que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa, um rápido histórico, né, desde quando vem esses projetos e em que pé isso está agora. Então, a Associação de Mulheres hoje, recém-formada, se reúne, é um grupo de mulheres que se reúne desde 2011, que é a comissão, que não deixou de ser a Comissão Porto do Capim em Ação. Esse grupo passou a se reunir com o objetivo de buscar entender esse projeto da Prefeitura, buscar entender o que era esse projeto, quando era que iria acontecer, como iria acontecer, enfim. Esse projeto ronda a comunidade do Porto do Capim há mais de 20 anos. Então, os moradores se encontram meio inquietos mesmo, se sentem ameaçados por esse projeto. É um projeto que não é do agrado da comunidade do Porto do Capim, onde sua grande maioria tem a preferência de permanecer na comunidade, apenas tendo a consciência que existe sim famílias em área de risco.
E essas famílias, a gente tem um desejo e luta por isso, leva essas reivindicações em todos os momentos públicos, ou até mesmo momentos com os órgãos públicos, que essas famílias precisam, querem ser relocadas para uma área próxima. E tem possibilidade dessas famílias serem relocadas para essas áreas próximas. Então, a Associação de Mulheres hoje, há quase 3 anos, tenta exaustivamente entrar em contato com a prefeitura, tenta dialogar com a prefeitura, com os órgãos competentes, com as secretarias competentes envolvidas no projeto, mas só que é um diálogo de uma via só. A gente tenta, na verdade, os poucos momentos que tivemos com as secretarias ou até mesmo com a prefeitura, com o atual prefeito Luciano Cartacho, foi levado sim as nossas reivindicações, mas por parte da prefeitura não foi dito nada de concreto. O prefeito, na verdade, não nos informou o que de fato iria acontecer, não nos apresentou nenhum projeto, que isso é também um ponto que a gente bate muito, que é tentar conhecer esse projeto. O que é esse projeto que a prefeitura está tentando levar para a comunidade do Porto do Capim? Porque até então, quando foi nos apresentado, removeria toda a comunidade para a construção de um imenso calçadão, um imenso concretão. E iria destruir totalmente as relações dos moradores ali existentes. E isso é o que não queremos. Na verdade, não queremos que isso aconteça. E estamos lutando aí para tentar buscar entender esse projeto e tentar dialogar de uma forma que seja agradável para ambos. É isso. Então, na verdade, eles nunca chegaram a mostrar nenhum projeto. Na verdade, o projeto oficial não. Tivemos um momento em agosto do ano passado, com a Secretaria de Habitação. Isso foi lá na comunidade do Porto do Capim. Não, perdão, foi em maio do ano passado, onde a Secretaria de Habitação nos mostrou ainda o projeto que foi desenvolvido pela Comissão do Centro Histórico. Um projeto que foi desenvolvido desde o ano de 97, né, isso foi desde 97. Então, ela nos levou esse projeto e poucos dias depois que a gente questionou, colocou nas redes sociais aí, botando sim uma pressão, dizendo que não era aquilo que a gente queria, a prefeitura informalmente se pronunciou, dizendo que não era nada daquilo. Então, assim, oficialmente, o projeto de verdade, a gente ainda não tem o conhecimento. Estamos tentando buscar aí, dialogamos recentemente com a Secretaria, conversamos, né, com a Secretaria de Habitação, onde também eles falaram que não teria condições de nos apresentar o projeto concreto, o projeto concluído, porque está em fase de conclusão, ainda está em fase de acabamento. Mas eles estão em fase de acabamento há mais de um ano. Há mais de um ano que a gente vem tentando conhecer esse projeto e todas as secretarias da Prefeitura Municipal de João Pessoa alegam isso, que o projeto ainda não foi concluído. Então, na verdade, eles estão terminando um projeto que não está sendo discutido, né? Então, isso é uma das questões também que a gente vem reivindicando, né, na verdade, porque a comunidade não foi consultada desse projeto, não houve uma consulta prévia para a comunidade. A comunidade não quer apenas saber que projeto é esse. A comunidade quer sim participar do desenvolvimento do projeto, quer dizer como preferem, como querem que suas vidas sejam conduzidas a partir desse projeto, saber, na verdade, como é que daí para frente como é que vai funcionar a relação dos moradores na parte habitacional, como é que vai ser essa parte habitacional, para quem realmente precisa sair. Então, não foi discutido, só foi nos apresentado um projeto que depois eles falaram que não era. E, na verdade, agora pegando o Valesca aqui, você que já acompanha a história da comunidade há muito tempo, é sabido que, na verdade, esse projeto ele é um grande projeto para o centro histórico e que, na verdade, encontra na comunidade uma pedra no caminho para eles, não é isso? Então, assim, esse projeto habitacional não é diferente do projeto para o centro histórico. Na verdade, eles meio que encontram, em vez de reconhecer na comunidade um patrimônio cultural e incluir eles
eles na verdade encontram, veem a comunidade como um empecilho e aí que aparece esse projeto de habitação, não é isso? Sim, o que é possível a gente entender até aqui é que há uma preocupação com um projeto de turismo, né, para transformar a área do Centro Histórico em um ponto turístico, e que o projeto principal, na verdade, é a arena de eventos. Mas aí a comunidade entra como um detalhe que está atrapalhando esse projeto arquitetônico, né? E o que a gente vê é que os moradores eles não podem ser vistos como um detalhe, como você fala, que está atrapalhando o projeto. E aí a prefeitura nos apresenta hoje em dia um projeto dividido em 2 projetos, que é o projeto de habitação. O foco maior tem sido nesse projeto de habitação, e a gente sabe que não é o ponto principal. O projeto de habitação tem sido uma consequência, o que a gente chama, na verdade, mesmo da higienização da área, né? Para que se possa construir uma arena de eventos, com pier móvel, com restaurantes, nesses moldes que a gente conhece no restante do país, esse tipo de projeto de turismo que não dá certo, né? E a gente tem uma comunidade que é formada por remanescentes de pescadores. Não se pode dizer que há uma maioria de pescadores, catadores de caranguejo, marisqueiras, mas há grupos remanescentes. E de pessoas que viviam em função do porto, né, que já trabalharam no porto. Então, após a desativação do porto, essas pessoas foram ficando à margem. E aí foram construindo suas famílias, suas casas, e foram... o que a gente vê que tem uma característica de comunidade mesmo, é porque as famílias elas vão casando entre si, né? Então há toda uma relação, como Rossana costuma falar, de uma grande família. É esse o sentido de comunidade. A comunidade Porto do Capim ela não é só uma área de ocupação, uma área que foi ocupada por famílias que veio de fora, não. Ela foi crescendo aqui. E o que a gente observa é que a gente que vem lutando há tempo, resistindo aqui no Centro Histórico, é que não fossem as pessoas que insistem em ter projetos culturais aqui na Praça Antenor Navarro e que resistem ao longo do tempo, como vocês, do Espaço Mundo, não fossem os moradores do Porto do Capim, essa área da cidade estaria totalmente esquecida e abandonada. Então, o que a gente entende é que a prioridade de uma gestão que se diz democrática e que dá ênfase ao diálogo no seu discurso é que trouxesse essa forma de diálogo mais participativo para a comunidade, para discutir esse projeto com a comunidade, que serão os moradores, são os principais prejudicados, no caso, né? E que pensasse um projeto que incluísse quem está aqui resistindo, né? Tanto os moradores, que já estão aí há mais de 70 anos, como também os produtores culturais, que nesses últimos 10 anos vêm resistindo aqui. E a gente está vendo, na verdade, que eles não querem incluir ninguém, né? Eles querem varrer todo mundo, descer um projeto pronto aqui, para gringo ver nova, né? E explorar. E aí, Pablo, queria saber de você, que é da área jurídica, pela legislação, qual seria realmente a forma correta de fazer isso? Bom, primeiro queria dizer que é um prazer estar aqui novamente, né? Pela primeira vez, mas espero que essa oportunidade possa estar se multiplicando em outras vezes. Qual seria a forma correta de fazer? O ideal seria que a prefeitura, em primeiro lugar, se ela tem a pretensão de remover uma comunidade, é necessário que haja a consulta à comunidade sobre o real interesse dessa comunidade em permanecer no local ou em aceitar o projeto apresentado pela prefeitura. De início, o diálogo da gestão municipal com a comunidade e com as instituições representativas da comunidade tem sido bastante turbulento, né? Até aqui, a prefeitura tem se mostrado radicalmente favorável a passar o projeto goela abaixo da comunidade, em detrimento da existência de uma comunidade tradicional, uma comunidade com resquícios como Valesca bem falou, remanescente de pescadores, uma comunidade ribeirinha tradicional, cuja importância
se dá em virtude do seu status cultural bem específico, né? Uma comunidade que vive da pesca, uma comunidade que tem essas características tradicionais. Tem a questão de se tratar de uma área de preservação ambiental, né? E também tem a questão tem o fato de se tratar de uma área de centro histórico. Faz parte da área de preservação do entorno do centro histórico. Então, todas essas questões precisam ser analisadas de forma bastante detalhada por quem quer que se pretenda, por qualquer projeto governamental que pretenda uma intervenção em virtude dessas especificidades de todos esses elementos que eu apontei. Então, uma gestão democrática, né? A gente escuta falar tanto de democracia. O que é democracia? O modelo democrático ele é marcado pela circulação do poder político. Então, não é o Estado e sociedade civil. O Estado ele não pode impor a sua percepção de política pública à sociedade civil, né? Mas, pelo contrário, é necessário que esse poder político ele esteja sempre circulando e que haja participação dos administrados, dos jurisdicionais no processo decisório, né? Essa talvez seja a principal marca do que se compreende como modelo democrático. É uma característica do Estado de Direito contemporâneo essa participação social, essa abertura, essa escuta, né? A gente escuta tanto falar, né, nos discursos está sempre presente a democracia, o Estado democrático de direito, mas, na prática, é necessário que haja uma abertura mesmo. E, quando se fala em legislação, né, tudo isso que eu estou dizendo aqui tem respaldo jurídico. Por se tratar de uma comunidade tradicional, que tem um status cultural específico, é necessário que haja existe previsão, artigo 6º da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, lá fala expressamente que as comunidades tradicionais, dentre as quais se inclui a comunidade que vive à beira do rio, a comunidade ribeirinha, né, que possuem o rio como um elemento de sua identidade cultural, e não há como se negar que o rio faz parte da identidade cultural das pessoas, né? Então, essa comunidade ela precisa ser ouvida previamente. Por isso que se fala consulta prévia. Isso que a prefeitura hoje está fazendo não se caracteriza nem de longe como uma consulta prévia, porque a consulta é uma consulta, não uma remoção. O que a comunidade está sofrendo agora, nesse momento, eu participei, eu sou advogado e testemunha, né, das reuniões que a associação tem tido com a prefeitura. É uma imposição. O projeto é esse, e fala da secretária do Patrimônio da União, Daniela. Ela falou o seguinte: a gestão vai colocar esse projeto, queira a comunidade ou não queira. Então, isso é bem característico de tudo, menos de um modelo democrático de governo, menos de obediência à legislação que trata das comunidades tradicionais, que trata da preservação dos interesses, né, e da escuta, da consulta prévia à comunidade. Então, aproveitando que a gente está falando de diálogo, de transparência, de grandes projetos de intervenção, queria ouvir também um pouquinho o Socorro, né, que faz parte aí do João Pessoa que Queremos, e tem acompanhado não só esse, mas outros projetos na cidade que tem acontecido esse mesmo tipo de prática da prefeitura, não é isso? Como eu coloquei na minha apresentação, o grupo João Pessoa que Queremos surgiu exatamente pela indignação dessas intervenções que a prefeitura tem realizado sem apresentar o devido projeto. E não é exclusividade da comunidade do Porto do Capim. A nossa primeira ação foi em relação também à questão da intervenção na beira-rio, né, que a prefeitura apresenta um projeto, supostamente, né, porque o que nós percebemos é que idealiza, mas que não existe, de fato, um projeto executivo. Então, nós começamos o ano passado, que, de uma certa forma, prolongou, né, e que eles viram que nós realmente estávamos buscando essa transparência. Isso também está acontecendo em relação à Lagoa, né, aos BRTs. Enfim, são várias intervenções em que não são apresentados esses projetos executivos. Na realidade, o que nós percebemos é que a prefeitura ela idealiza,
vai de qualquer jeito, pensa que aquilo pode dar certo, consegue o recurso, mas vê, posteriormente, que é um projeto não execuível. Então, essa falta de transparência que tem nos indignado e que, a todo momento, através de ofícios, nós temos solicitado a apresentação, porque é uma obrigação do gestor apresentar com transparência tudo o que a sociedade solicita. Então, como isso não está ocorrendo, nós estamos, inclusive, judicializando algumas coisas, né? E acionando também o Ministério Público para que esses projetos sejam apresentados. Quando a Rossana fala assim, da necessidade de que algumas famílias elas precisam, de fato, ser relocadas por estarem numa área que apresenta risco, isso é importante. Mas também é importante colocar e ratificar o que o Pablo coloca, né, que são famílias tradicionais que estão ali e que a própria lei apresenta essa condição também. Se estão numa área de preservação permanente, mas que ela é uma comunidade consolidada, então elas têm prioridade de ficar no espaço. E se há a necessidade de relocação, elas têm que estar nas proximidades. Não pode ser assim, toque de caixa. E o primeiro interessado a ser ouvido é justamente a comunidade. Não se pode chegar com um projeto que inexiste, né, porque eles não apresentam esse projeto executivo. Então, se esse projeto inexiste, ele não pode ser jogado de qualquer jeito, porque as consequências serão piores. Então, o que nós buscamos, né, enquanto sociedade, é que haja essa transparência, é que haja a escuta da comunidade, que é o principal interessado e que vai sofrer as consequências mais negativas, a gente sabe. Temos exemplos clássicos aqui de comunidades que foram retiradas do seu local de origem, que hoje, nas suas comunidades atuais, há um nível de alcoolismo muito grande, prostituição, né, exploração sexual, enfim, uma série de consequências negativas por terem sido tiradas do seu local de origem, do seu local de trabalho. Então, dar uma casa sem dar a devida estrutura traz um dano social incomensurável. Então, nessa perspectiva é que eu acho importante a população de João Pessoa, a população da comunidade que está sendo mais atingida, que é a do Porto do Capim, de se realmente indignar, né, e de buscar essa transparência, que é um direito de cada um de nós. Socorro, você é também da Associação Amigos da Natureza, e um dos pontos que a Prefeitura tem argumentado é sobre a preservação do meio ambiente, né? E como o Paulo bem lembrou, a cultura da comunidade do Porto Capim não só se dá entre eles, mas também com o território e com o rio, com o mangue, né? Então, queria que você falasse um pouquinho como é que é possível essa relação, é possível essa relação da comunidade e a preservação desse espaço, desse meio ambiente, desse mangue? Como é que você vê isso? Bom, naturalmente, como ambientalista, né, a gente sabe que danos também são provocados a partir do momento que você não tem a educação ambiental. Mas isso é perfeitamente possível de se organizar, né? Esse processo, a gente sabe que é muito longo. Não é de uma hora, né, de um dia, que você consegue educar ambientalmente a população. Mas, se é possível se colocar, por exemplo, o saneamento, se é possível a comunidade ter a água potável, se é possível ela ter a energia, e levando em consideração os anos que essa comunidade está ali presente, é possível também educá-la para a preservação da área. Isso é muito prático de ser feito. E dentro dessa perspectiva de continuidade da própria comunidade lá, com as características melhores, né, de sua residência, do esgotamento e tudo, é perfeitamente possível. O que não é possível, por exemplo, é a prefeitura desmatar a mata ciliar de um rio, como o Jaguaribe. E aí? Esse crime foi muito maior do que a comunidade do Porto do Capim, porque deixou o rio completamente desprotegido da sua mata ciliar, que é a vegetação necessária para que o rio permaneça vivo. Também nessa perspectiva de trazer, que aí foi o outro ponto que eu esqueci, a comunidade do bairro São José, que também não foi consultado,
que vai ser retirado da sua área de origem, que também está há mais de 60 anos naquela área, para uma outra área que, na nossa opinião, vai trazer muito mais riscos para aquela comunidade, porque já que se retirou toda a mata ciliar que protege, né, as margens do rio, aquela comunidade vai sofrer muito mais. Eles também não foram consultados. Então, essa justificativa de que a comunidade está ali provocando dano ambiental é balela. Porque a própria prefeitura tem cometido crimes ambientais horrorosos, né, dignos de cadeia. Então, na realidade, o que se tem que fazer com a comunidade é essa conscientização de que aquele espaço é dela, certo? E que ela precisa cuidar. Rosana, e há relatos, né, de que quando a comunidade começou, na verdade, tinham até destruído o mangue, né, isso? E assim, uma comunidade de 70 anos que não tem saneamento básico, não tem infraestrutura básica, a prefeitura se omitiu durante muito tempo, né? Sim, quando a comunidade passou a ser construída, né, no espaço, não tinha mangue nenhum. A área foi totalmente devastada para a construção do antigo Porto do Capim, que não chegou a ser concluído. E hoje o mangue que existe por trás das nossas casas existe porque a gente está ali. Porque a gente tem essa consciência de que não pode avançar mais. Então, hoje a comunidade do Porto do Capim preserva, sim, o mangue. A prefeitura usa como discurso que está querendo preservar o rio. A comunidade do Porto do Capim é a principal poluidora do rio. Sim, mas existem alternativas, porque a prefeitura, ou os órgãos públicos, os órgãos competentes, há 70 anos atrás, ou até mesmo no decorrer desses anos, não levou esse serviço que é básico. Um serviço básico que é de direito nosso, de qualquer comunidade, de qualquer morador, ter saneamento básico. Então, se a prefeitura nos apresentasse, nos levasse esse serviço, o rio não estaria sendo poluído pela comunidade do Porto do Capim. Então, isso é mais uma justificativa que a prefeitura usa para tentar aplicar esse projeto na área. E a prefeitura tem também poluído o rio, né? Sim, também. Como a gente sabe, tem essa clareza, né, Eldaci, que o esgoto da lagoa desce todinho para o rio, o esgoto da Cidade Baixa desce todinho para o rio Sanhauá, inclusive até a Cagepa também, mais na frente, joga dejetos no rio. Então, isso são dados, isso são informações que, com certeza, chegam a esses lugares, mas a prefeitura só aponta a comunidade do Porto do Capim como o causador dessa poluição. As usinas também? Sim, também as usinas de açúcar. Tem o pessoal também que tem a fábrica de camarão, não é nem fábrica, mas é outro nome, sim, que também polui, que desmata, mas lá dentro o mangue também. Enfim, então a comunidade do Porto do Capim tem essa consciência que precisa, sim, desse serviço básico, que é o saneamento básico, e hoje também preserva, cultiva e tem toda uma relação com o espaço, com o rio, com o mangue, com a comunidade de um modo geral. Você quer falar alguma coisa, Socorro? Eu gostaria, já que ela coloca, né, que a prefeitura alega a questão do dano ambiental, aí eu questiono, né, que o projeto apresentado é para uma arena de eventos para 70 mil pessoas, concretando as margens do rio e do mangue. Então, é algo assim que não dá nem para a gente assim, admitir. Né? Por quê? Como é que se você retira uma comunidade que, segundo a Rosana, né, nesse processo também, de uma certa forma, claro, tem o lado da poluição porque não há o saneamento básico, mas também tem tentado, né, proteger aquela área que, de uma certa forma, também primordial, porque sem mangue não há caranguejo, não há camarão, não há peixe, não há nada, né? Mas aí a contrapartida da prefeitura é retirar quem está causando dano e concretar o mangue e concretar as margens do rio, isso é inconcebível. Né? Então, que raios de projeto é esse que a prefeitura não nos mostra, né? Se é que esse projeto existe, e de que forma ele será executado. É tudo o que a gente deseja saber. Na verdade, fica bem sintomático de que a intenção da prefeitura, na verdade, é fazer um grande projeto milionário com
muito recurso envolvidos, com muitas empresas envolvidas nisso tudo, né? E que, na verdade, a intenção dela não é a preservação do meio ambiente coisíssima nenhuma. E existem áreas de preservação com manejo também, né? Que a própria comunidade pode ser capacitada para isso também, né? Educada ambientalmente para isso também, né? Obviamente, quando a gente tem a nossa casa, a gente cuida dela, né? Então, se você insere a população nesse processo, tenho certeza absoluta que ela vai cuidar bem melhor. Eu acho que falta esse insight, né, de chegar e dizer, olha, vocês permanecerão aqui com melhores condições, né, de casa, com saneamento, com água de qualidade, e, ao mesmo tempo, a contrapartida da comunidade será o cuidado. Isso é perfeitamente possível. Aliás, se você abandona uma casa, como a maioria das casas aqui no Centro Histórico está abandonada, ela vai ruir, inevitavelmente. Se você põe moradores para cuidar, com certeza se terá outra história nesse processo, né? Então, se o abandono dessa área tá por conta que a prefeitura também não como é que todo mundo gosta de dizer, não dá cabimento, então automaticamente isso aqui vai virar ruínas no futuro. Então a gente tem que cuidar, mas a gente tem que cuidar estando próximo. Então eu tenho certeza que se houver esse processo de conscientização junto à comunidade, inevitavelmente aquele local vai se tornar um local melhor, sabe? Dando as condições necessárias para que a comunidade também se sinta pertencente, né? Que tenha a pertença daquele espaço como seu, que tem. Que eles são tradicionais, eles têm esse entendimento. Então, cabe aos gestores públicos, e lembrar também que a gestão ela passa, sabe? A gestão é passageira. Nesse momento ela está aí e depois ela pode não estar, né? Então, é necessário que esse cuidado, né, do gestor com a população, e é o que a gente tem sentido ultimamente, é que esse diálogo inexiste. Se ele inexiste, com certeza as coisas vão se tornar piores. Então, o desejo da sociedade pessoense é justamente de estabelecer esse diálogo, de estabelecer esse contato, que as audiências públicas elas deixem de ser circos, sabe, onde tudo está armado, que ela passe realmente a ser um espaço de transparência e diálogo, sabe? Que essa democratização do conhecimento seja de ambos os lados, como já foi colocado aqui, que não seja uma única via. Então, eu acho que está faltando isso, e é isso que nós, enquanto sociedade, estamos buscando, sabe? Que esse diálogo, essa transparência, e eu insisto em dizer isso, porque isso não está existindo. Em nenhum momento a gente consegue dialogar e inclusive, na solicitação oficial de determinados projetos, eles estão assim, protelando até 50 dias, que isso é ilegal também, não é isso, Pablo? A questão é se não é nada sigiloso, você tem o direito de receber essa resposta em até 30 dias. E eles protelam, depois vêm com respostas evasivas, não dão absolutamente nenhuma resposta plausível para o que a gente solicita, e está esse processo de cima para baixo. É por isso que nós estamos nessa resistência, e é por isso que o Grupo João Pessoa que Queremos está se juntando à luta do Porto do Capim, por entender que faz parte de todo um processo, né, da dinâmica da cidade. Então, não é esta a João Pessoa que nós estamos querendo. Nós queremos outra João Pessoa, uma João Pessoa com transparência, diálogo, e que as intervenções elas sejam para as pessoas que moram na cidade, que habitam a cidade, que pegam o ônibus lotado, que sabe que ali, se tivesse mais transporte, não precisava alargar ruas, por exemplo, como estão querendo fazer com a Beira Rio, tirando toda a beleza cênica que existe naquela área. Não é fazendo palco de eventos que vai, com certeza, adensar demais essa área e vai trazer outros danos. A gente sabe que um ônibus que passa aqui próximo abala o telhado de um prédio antigo desse. Agora, imagina você colocar 70 mil pessoas que vêm cada um no seu carro para uma área como essa histórica. Isso é algo assim que não dá nem para a gente mensurar, sabe? Eu acho que está faltando um pouco mais de senso dos gestores nesse sentido.
A gente tem alguns moradores aqui da comunidade do Porto do Capim também, né? Dono da Cita aqui. Quanto tempo a senhora mora lá? Eu moro no Porto do Capim há 48 anos. Cheguei lá com 5 anos de idade, me criei lá, criei meus filhos, estou criando agora os meus netos e pretendo criar os meus bisnetos também lá no Porto do Capim. E a prefeitura chegou lá embaixo para perguntar para a senhora e para os outros moradores o que é que vocês queriam? Não. A prefeitura não chegou nada. A gente só vê o zum no ar e a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Só se fala desse projeto, e até agora nada. A gente não tem uma clareza do que vai mesmo acontecer, né? Porque o que precisamos no Porto do Capim é uma coisa digna, como a nossa colega aqui falou, é um saneamento básico, é que eles consertem mais as casas, dêem uma vida melhor à vista das casas, né? As pessoas que moram pertinho da beira do mangue, que moram lá bem pertinho, que tem espaço agora para colocar os nossos colegas, nossos vizinhos pertinho, é isso que queremos. E não queremos ser removidos de lá, por hipótese alguma. É muito triste você morar num local, você nascer. Olha, eu construí a minha casa. A minha casa não foi a prefeitura que me deu, não foi o poder público, não foi o presidente, foi o meu suor, o suor do meu rosto. Eu trabalhei 15 anos no comércio como operadora de caixa, guardei o meu dinheiro junto com a minha mãe, que era aposentada, e construí uma casa de 90 metros quadrados. E agora eles querem trocar por 49. E quantas pessoas moram com você? 11 pessoas. Meus filhos casados, meus netos, irmãos. Várias famílias, várias gerações já. É verdade. E não só eu que estou nesse barco, não. É muita gente do Porto do Capim. Pessoas que moram lá há 70 anos e até há mais de 70 anos. E você vai destruir um sonho, a prefeitura quer destruir o nosso sonho. Nosso sonho é permanecer no Porto do Capim, pois o Porto do Capim faz parte das nossas vidas. E você agora morar numa casa terrestre, para você ir morar num apartamento de 49 metros quadrados, não dá, né? É engaiolar você, engaiolar você sem você ser um criminoso. O que querem fazer com a gente é uma prisão. Essa é a verdade, isso aí é uma prisão domiciliar. É o que querem fazer com a nossa comunidade. Mas eu confio em Deus, que pode todas as coisas, que isso não vai acontecer. Que eles vão rever o que está acontecendo e fazer o verdadeiro, o que a gente precisa, ver nossa necessidade, o que pode nos ajudar. E não engaiolar, porque eles querem nos engaiolar. A gente não é passarinho para ir para a gaiola. Ok? Certo. Queria deixar registrado aqui que a produção do Pós-TV entrou em contato com alguns órgãos responsáveis, né? O IFAM, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi contactado. A COPAC, que é a Comissão do Patrimônio Artístico e Cultural de João Pessoa, também foi contactada. A CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento do município, foi contactada. E a SEAB, que é a Secretaria de Habitação, também foi contactada. E nenhum representante está aqui para dar nenhum tipo de explicação, para participar desse diálogo que foi puxado pela sociedade civil, por essas pessoas que estão envolvidas nessa luta. E a gente sabe que existe uma determinação do Ministério Público para que seja removida a comunidade a pedido de uma suposta entidade que representa a sociedade civil, que é a Comissão do Centro Histórico. Quem faz parte dessa comissão? Quem é essa comissão? Por que eles pediram a remoção da comunidade? Você sabe dizer isso para a gente, Pablo? Eu sei mais ou menos. Na verdade, eu cheguei mais recentemente nesse acompanhamento jurídico da associação. Aliás, a associação é bem recente, né? Ela é novinha ainda, tem seus 6 meses, né? Mas, veja bem, é a Comissão Permanente do Centro Histórico, uma pessoa que talvez seja conhecida de alguns aqui, de mim ela não é. Sônia Gonzalez, ela foi ela, enquanto representante dessa instituição, desse conselho, dessa comissão, foi ao Ministério Público Federal, fica ali de frente ao Liceu, a Procuradoria da República, e apresentou um pedido de remoção da comunidade. Desde 2008, esse processo
está em andamento lá no Ministério Público. Está nas mãos do procurador de nome Dr. Werton. Eu não sei ainda exatamente com que fundamentos o Ministério Público tem se pautado para esse pedido de remoção, de relocação, que a Prefeitura, muitas vezes, argumenta, sempre que a gente vai para as reuniões, o diálogo com a Prefeitura fica prejudicado, talvez, espero que seja só por isso, né? Torço para que não sejam interesses obtusos aí que estão aí por trás, espero que não, eu conto ainda com a boa-fé das pessoas, mas o que o Ministério Público, por que razão o Ministério Público estaria pedindo a remoção de uma comunidade tradicional? Até aqui, como se sabe, o papel do Ministério Público é o de proteger essas comunidades tradicionais. É assim, aliás, o Ministério Público tem a sua jurisprudência, né? E o papel do Ministério Público tem sido na defesa dos direitos indígenas, dos direitos das comunidades quilombolas, nos direitos das comunidades ribeirinhas também, né? Nós temos casos, inclusive, na própria Paraíba, em que o Ministério Público se pronuncia a favor da remoção, aliás, desculpe, a favor da permanência de comunidades ribeirinhas aqui. Agora, porque nesse caso específico, a comunidade ribeirinha está sendo... o Ministério Público tem se posicionado pela sua remoção, eu não tenho entendido ainda. Talvez, e eu acredito que é isso, o Ministério Público não tenha ainda sido apresentada essa circunstância ao procurador, né? A associação é bem recente, a comunidade também ficou sabendo bastante recentemente da existência desse processo. O Centro de Referências em Direitos Humanos, que é o órgão do qual eu faço parte, da UFPB, da Universidade Federal, nós estamos elaborando um relatório de violações aos direitos humanos em todo esse processo de remoção da comunidade. Nós vamos apresentar isso ao Ministério Público Federal e acredito que, com base nesse documento, o Ministério Público vai precisar se pautar também por essa outra questão, por essa outra circunstância que é tão importante, que é a existência de uma comunidade tradicional, uma comunidade que está em posse do seu território há pelo menos 70 anos, né? Isso talvez seja mais tempo ainda. Então, 70 anos, Caba Véi, é muito tempo. Essa comunidade convive com o rio de maneira tradicional, né? Eu estava conversando com alguns moradores, eles dizem que os caranguejos entram nas casas. Inclusive, uma pessoa, uma mulher fala, eu não esqueço, Cida me fala, às vezes, que o próprio pai dela morreu, teve um infarte, levantando um saco de caranguejo, pesado e tal, né? Ou seja, não tem como negar que existe uma relação com... Existe uma relação com o rio. Essas pessoas... existem ainda alguns pescadores na comunidade. Essas pessoas têm uma relação de tradicionalidade com a comunidade. É claro que não são todas as pessoas, e nem são obrigados a isso, né, que são pescadores, são marisqueiros, são caranguejeiros, né? É claro que isso não é uma imposição. Agora você está acorrentado à cultura tradicional, porque isso é estereotipar uma comunidade tradicional. Na verdade, a comunidade tradicional é dotada de pessoas, e pessoas são seres humanos, né? São seres humanos dotados de inteligência, e essa inteligência faz com que eles estejam com a sua cultura em permanente dinâmica, em uma permanente transformação. Então, tratar, como algumas vezes o próprio governo se pronuncia dessa forma, dizendo que a comunidade não é tradicional porque precisa de um documento do governo federal dizendo que a comunidade é tradicional. Já ouvi isso em reunião. Isso está errado, não está em conformidade com a Convenção 169 da OIT, que lá fala que a comunidade é tradicional se ela se reconhece como tradicional, se ela possui elementos que são definidores do seu status cultural específico, né, em virtude dessa própria autodeclaração. A comunidade se autodeclara como tal. Então, não é o poder público que tem que definir identidade alheia,
Não é o poder público que vai definir se a comunidade é ribeirinha ou se não é. Porque não é assim que acontece com os quilombos, não é assim que acontece com os índios, e não tem que ser assim que tem que acontecer com as comunidades ribeirinhas também. Certo? Para além disso, Socorro tocou muito bem na questão, e isso vai constar no nosso relatório de violações, a questão da transparência, né? Existem legislações protetivas do direito de acesso à informação, não se tratando, até porque aqui ninguém suspeita que se trate de um caso de esse projeto esteja afetando a segurança nacional, então não existem razões para essa omissão das informações, a não ser que eles estejam querendo fazer a bomba nuclear, alguma coisa nesse sentido aqui no Porto do Capim. E aí, nesse caso, tudo bem, a gente até espera que a lei de acesso à informação não seja cumprida. Tá? Se vão criar uma bomba atômica aqui, se tem alguma coisa nesse sentido, tudo bem. A gente até, mas não sendo, esse projeto tem que vir para ser apresentado, sim, à comunidade, à prefeitura. Quando se nega, o IFAM também, a participar de espaços como esse, é porque eles ainda não sacaram que o papel deles é estar aqui sentadinho com a gente, debatendo e aprendendo, porque eles não são os detentores do saber científico, nem os detentores da verdade, não, senhor. Tem que sentar aqui para aprender com a gente, como a gente também não é. A gente sabe muito bem que a gente tem que aprender, tem que discutir. Tem muita coisa que a gente talvez não saiba. Por exemplo, a legislação que fala sobre licitações, existe, no momento, está aberta a licitação lá na prefeitura para implantação do projeto, com esse nome, sim, Arena de Eventos, né? Tem esse nome no projeto, aliás, no edital, eles chamam a comunidade de favela, eles falam que a comunidade não tem relação com o território. Uma comunidade tem 70 anos, bicho. 70 anos de história naquele território. É uma comunidade que não possui relações com o lugar. Né? Então, essas palavras, essas expressões, são típicas de elas demonstram o caráter higienista que está por trás desse projeto, o caráter antidemocrático e que não é a João Pessoa que queremos. Não é. Eu acho que por isso é que faz falta, talvez, a presença dos governantes numa cadeira dessas aqui, porque seria bom ouvir do lado de lá se de fato é antidemocrático. Eu ouvi da boca deles eles falando, porque nas reuniões eles falam abertamente, eles dizem a comunidade vai sair. E a comunidade está aqui dizendo várias vezes. Ontem a gente estava numa reunião, acho que tinha umas 50 pessoas ali naquela reunião, a grande maioria de moradores, e o que a gente tem observado é que a comunidade não quer esse projeto. Né? Então, se a prefeitura conseguiu recurso, que não é uma coisa fácil, conseguir recurso federal, PAC, conseguir recurso do Minha Casa Minha Vida para estar fazendo esses projetos habitacionais e tal. Mas é importante que a comunidade participe da elaboração desse projeto. De repente, prefeito, se você tiver com um projeto maravilhoso que consiga, de fato, despertar a paixão da comunidade, seria ótimo que você sentasse com a comunidade para escutar, para que a comunidade pudesse interferir nesse projeto. Sem diálogo, isso não acontece. Sem diálogo, meu amigo, a comunidade não vai aceitar o seu projeto e, possivelmente, o Ministério Público vai tomar conhecimento dessa falta de diálogo e alguns outros encaminhamentos serão acarretados, em detrimento dessa falta de diálogo. Talvez o melhor caminho seja o não tensionamento. O melhor caminho, eu acredito ainda, é na base do diálogo, porque trocando tapa, trocando ofensas, chamando comunidade de favela, eu acredito que por aí você vai conseguir tudo, menos tratar a cidade que você gere, a cidade que você administra, como com um olhar democrático. Então, mais ou menos isso. E mesmo a prefeitura dizendo que vai realizar uma audiência para consultar a população, se ela já está com licitação aberta, fica claro que a intenção não é consultar ninguém, né? É maquiar uma possível consulta para mostrar
que eles estão cumprindo o papel deles, quando na verdade isso não acontece, né? Mas você sabe que Belo Monte, a gente ouviu falar esses dias, né, bastante. Belo Monte, as obras da hidrelétrica de Belo Monte estão paradas em virtude da falta de consulta prévia, porque existe previsão, como eu estou dizendo, existe previsão no artigo 6º da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil é signatário dessa convenção, então o Brasil tem a obrigatoriedade de cumpri-la, né? E é por isso que as obras da hidrelétrica estão paradas nesse presente momento, até que a comunidade possa ser consultada e não esteja sendo removida de um lado para o outro, como se fosse lixo, né? Essa palavra ela é terrível, remoção. Você remove lixo, não remove pessoa, né? As pessoas têm uma relação direta com o lugar que elas ocupam, é o território. Você tem uma relação simbólica com o espaço que você ocupa, ainda mais uma comunidade tradicional que faz uso dessas referências espaciais na construção das suas identidades, né? Então, é necessário que haja atenção para isso na implementação de qualquer projeto. Eu queria ouvir um pouquinho agora a Eric, que é da Fundação Casa de Cultura Companhia da Terra, que é educador, que faz esse trabalho lá com a comunidade já há algum tempo. E, Eric, um outro ponto que a prefeitura argumenta, né, que esse projeto para o centro histórico, ele vem para trazer cultura para o centro histórico. O centro histórico não tem cultura? É difícil, né? É complicadíssima a visão da prefeitura. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria reforçar o que Rossana falou com relação ao histórico do que vem acontecendo. Uma coisa que eu acho importante falar é que nas últimas eleições para prefeito, o pessoal da comissão, da qual também a gente faz parte, colabora, apresentou aos candidatos, né, um ofício solicitando diálogo com todos, para saber exatamente o que é que eles queriam fazer na área. Agora, nas eleições de 2012, todos os candidatos receberam, por incrível que pareça, só essas eleições agora que Cartaxo se elegeu. O único que respondeu foi Zé Maranhão, por incrível que pareça. Os outros não falaram nada. Posteriormente, vocês foram recebidas. Depois de uma grande insistência, enviamos novamente para Luciano Cartaxo, quando ele foi eleito, e eu acredito que depois de 2 meses foi que a comunidade, a comissão, na verdade, veio ser recebido lá no gabinete do prefeito. Mas foi justamente o que eu falei anteriormente, nada de concreto foi tirado dessa reunião, nada de fato, o projeto ainda também, nesse tempo, não tinha sido apresentado, não foi apresentado para a comunidade, então foi só apenas mais uma reunião que não teve encaminhamento nenhum, objetivo nenhum. Antes dessa reunião, o prefeito do nada apareceu aqui na comunidade, não sei se vocês lembram, foi uma reunião com o BID, com o Banco Internacional de Desenvolvimento. Estava marcada a reunião com a comissão e do nada ele resolveu aparecer para trazer os investidores. Acho que BID, Banco Internacional de Desenvolvimento, só pode ser investidores. Só um adendo, que é um projeto de desenvolvimento sustentável. Que desenvolvimento sustentável é esse? Retirando a comunidade, excluindo quem está resistindo aqui no território. Aí, como ele é do diálogo, ele trouxe os investidores antes da comunidade saber exatamente o que é que ia ser o projeto. Aí, uma coisa que ele fez frequentemente foi exatamente isso, fazer essas reuniões que não dão em nada, eu acho que para tirar fotos. Em todas essas reuniões, ele mostrava que essa consulta pública, né, vinha sendo feita, agora ele mostrava através de fotos, não através de atas, do que foi decidido nessas reuniões, nada disso. É só através de fotografias de moradores, de casas, mas atas, o que foi decidido, qual foi a opinião que a população deu, nada, zero. Então, a gente também começou a perceber que essas reuniões é simplesmente para fazer esse portfólio, né, para apresentar a mídia, para apresentar os meios de comunicação. Que a gente sabe que hoje isso é muito importante, nas redes sociais, nas rádios, na TV. Então, de certa forma, o diálogo está acontecendo dessa forma. Eles estão manipulando as informações para tirar proveito disso. É muito claro para mim isso. E, entrando agora no ponto que você tocou, eu queria voltar um pouquinho no tempo,
para falar sobre como a gente chegou na comunidade, a Fundação Casa de Cultura chegou na comunidade. A gente, inicialmente, esse espaço aqui, que é o Casarão número 15, na Praça Tuna Navarro, era o coletivo Sanhauá, formado por alguns artistas, que a gente resolveu alugar o espaço simplesmente para ensaiar, enfim, dividir custos. E, no fim das contas, o pessoal da Fundação Casa de Cultura, Companhia da Terra, chegou como parceiro, resolveu se instituir a fundação em parceria com o coletivo Sanhauá e começamos a movimentar esse espaço especificamente. E depois começamos a perceber que era importantíssimo tentar dialogar com a comunidade que estava próximo da gente, né? O Porto do Capim, principalmente. Enfim, começamos a pensar de como fazer isso. Foi quando eu tive contato com Valesca, que já fez parte de um projeto importante aqui na comunidade, que inclusive Rossana fez parte, pequenininha. E, enfim, teríamos a pretensão de fazer com que esse diálogo efetivamente acontecesse. Aí começamos a desenhar o que seria o projeto Subindo a Ladeira, que simplesmente a gente tentava fazer com que eles dialogassem com a gente, subissem para ver os espetáculos, os shows aqui no Coletivo Mundo, e tentando, simplesmente chegando lá e dizendo, olha, vai ter um show lá e tal, fiquem à vontade para aparecer, na ilusão que só isso faria com que essa relação acontecesse. Enfim, inicialmente estávamos pensando mais ou menos como a prefeitura, né? A gente estava oferecendo uma coisa muito boa e que, por estar oferecendo uma coisa muito boa, eles têm que obrigatoriamente aceitar. Diferentemente da prefeitura, a gente pensou, não é assim que acontece, ouvindo Valesca, ouvindo Regina Célia, ouvindo Ostílio, pessoas que já trabalharam em movimento social há muito tempo. Não é bem assim, vamos começar a pensar o que é que está acontecendo. Temos que dialogar de igual para igual, que é o que a prefeitura não está fazendo. E foi quando se começou o projeto Subindo a Ladeira, fazer alguma coisa que realmente valesse a pena. E, enfim, hoje em dia o projeto Subindo a Ladeira trabalha com formação patrimonial, passa justamente por isso que vocês estão falando com relação à identificação da comunidade com o território. E a gente acha que, não, isso é viagem da cabeça dessa galera, não tem essa relação, não. Essa relação pode ser simples. Eu morei no Geisel, aí um determinado momento meus pais resolveram se mudar lá para o Bessa, e tipo, não teve nada a ver isso, assim, foi muito fácil para mim, mas a relação é completamente diferente. E quando a gente teve contato com as crianças do Porto do Capim, a gente viu que esse projeto interfere muito mais do que a gente imagina. Esse projeto está dentro da cabeça dos pequenos, dentro da escola. Isso daí quando a gente começava a fazer o trabalho, as dinâmicas, e, enfim, dinâmicas, trabalhos, jogos teatrais, esses assuntos, não só com relação a essa preocupação com a remoção, mas com esses elementos de identificação com a área, apareciam sempre. E misturado exatamente com esse fantasma da remoção, que inclusive o terceiro experimento cênico do projeto Subindo Ladeira trata dessa questão, do fantasma da remoção. Personificamos isso tudo na figura do fantasma, nesse personagem que amedronta mesmo a população do Porto do Capim por vários anos, né? E de diversas formas. Em determinada gestão aconteceu de uma forma, aí cada gestão eles vão falando uma coisa, dividem-se um projeto de formas diferentes para confundir todo mundo, e no fim das contas isso é muito desmobilizador da comunidade, e isso é muito estranho, perceber que uma gestão que se diz democrática, como você mesmo fala, que se apoia nessa história do diálogo, tem na desmobilização o seu principal objetivo de fazer seus projetos acontecerem. Isso é muito preocupante. É exatamente isso que você falou com relação a esses orçamentos democráticos da vida, que são instrumentos muito importantes e que devem realmente ser... Nós devemos tomar de assalto esses instrumentos, mas, por enquanto, eles estão usando isso para manipular a gente, os movimentos sociais e as informações para jogar na mídia, para jogar nas redes. Então, enfim, para finalizar, além de achar que é um
esse projeto é muito ruim para a comunidade, que é a principal atingida. Também é muito ruim para as várias atividades culturais que acontecem aqui na Praça Tenor Navarro e nos arredores, na Ladeira. Enfim, a gente fez catalogou, né, com o último circuito cultural, que foi um evento que o Varadouro Cultural, que é uma organização dessas casas de cultura, dessas instituições que militam aqui no Centro Histórico, tem o que, 20 e mais, né? Mais de 20. O que está lá, acho que tem 20 ou é 22 no catálogo, mas depois a gente percebeu que houve alguns lapsos, a gente não conseguiu mapear tudo. Além de ser ruim para a comunidade, que, repito, é a principal interessada nesse projeto, é ruim para essa movimentação cultural que acontece na cidade, para as pessoas que produzem artisticamente aqui no Centro Histórico, enfim, que acredito que também tem uma parcela importante na construção da identidade cultural da cidade também. Enfim, vai ser muito ruim porque o projeto que a gente tem em contato é um projeto que prioriza o turismo de massa, que não vai contemplar nem a comunidade, nem vai contemplar os artistas que estão aqui no Centro Histórico, que também tem identificação com esse espaço, que tem identificação hoje, que hoje eu, por exemplo, como eu tenho contato com o Porto do Capim, como eu fui apresentado a esse espaço, tenho identificação com o Rio também, passo a ter identificação com o Rio, passo a ter identificação com as pessoas, passo a ter identificação com a forma como essas pessoas vivem, porque é o lugar mais tranquilo de João Pessoa, é o Porto do Capim hoje em dia. Eu me sinto muito mais seguro no Porto do Capim do que aqui na Praça Tenor Navarro, muito mais seguro, porque as pessoas se conhecem, é uma família só, todo mundo é parente. Enfim, é uma aberração fazer com que isso tudo se desconstrua por conta de um interesse simplesmente econômico, turístico, de pessoas que a gente nem sabe quem é, que a gente nem vê. Aí, tipo, o que eu acho é que a gente realmente tem que ocupar esses espaços, não só a comunidade. A comunidade, sim, a comunidade tem que se mobilizar, mas eu acho que os movimentos sociais de toda a cidade têm que se unir à comunidade do Porto do Capim para fazer com que eles sejam ouvidos, que o Varadouro seja ouvido, né, e que os artistas sejam ouvidos, enfim, a cidade seja ouvida, para realmente fazer. Só a João Pessoa que queremos agora tá rolando aqui, só o slogan. Enfim, eu acho que minha contribuição é mais ou menos essa, e sigamos em frente, né? Assim, eu acho particularmente muito estranho quando eles falam querem trazer cultura para o Centro Histórico, quando na verdade eles deixaram a prefeitura deixou durante décadas, durante anos, esse espaço completamente abandonado, né? A gente sabe que houveram outros projetos de tentativa de revitalização que não deram certo. As empresas que aqui abriram fecharam, porque não tinha essa identidade com a área, porque não tinha infraestrutura necessária. E há alguns anos, esses grupos que hoje estão nesse guarda-chuva, que é o Movimento Varadouro Cultural, vem resistindo, né, com unhas e dentes, fazer cultura, se apropriar desse espaço como um grande polo de cultura da cidade. E a gente tem visto que, mesmo sozinhos, a gente tem conseguido dar visibilidade a tudo isso. O número de turistas visitantes nessa área aumentou muito. A gente sabe, especialmente porque aqui no Espaço Mundo também funcionam restaurantes durante a semana, então a gente vê tanto a movimentação durante o dia quanto a movimentação durante a noite. E se recebe muitos turistas aqui, apesar das empresas de turismo e os hotéis dizerem para eles não virem aqui porque é violento, porque é marginalizado, mas eles vêm, eles têm vontade, eles vêm, eles gostam e voltam, né? Então esse papo de que não tem cultura aqui é completamente balela, porque tem cultura dentro da comunidade, que Roça não poderia até falar depois sobre isso. Eu ia pontuar exatamente isso. Eu acho que, por exemplo, a Associação de Mulheres, culturalmente falando, faz mais do que a própria prefeitura hoje em dia. Porque vou passar o microfone para a Roçanda agora, ela vai falar uma série de coisas que a Associação de Mulheres vem fazendo, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista cultural também. E o que eu acho interessante é exatamente isso. Vocês estão conseguindo fazer esse link entre o evento cultural
e a mobilização política. Isso é importantíssimo no país inteiro, funciona muito bem. E a democracia participativa, eu acho que é exatamente por esse caminho que vai acontecer de fato. Enfim, eu acho hoje que a Associação de Mulheres do Porto do Capim está fazendo muito mais benefício cultural à cidade de João Pessoa do que a FUNJOP. Pronto. Ponto final. Pelo menos para mim, que sou aqui do Centro Histórico. Enfim, os eventos que a Associação de Mulheres faz, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, para mim, dá de 10 no que a FUNJOP vem fazendo. Então, a prefeitura tem que baixar a cabeça para isso, tem que reconhecer isso. Está entendendo? Tem que reconhecer isso. Enfim, o desrespeito é tamanho. Só levantando esse dado que eu jogo agora, e gostaria que a Rosana falasse um pouco agora, eu estou falando demais já. Mais uma vez, FUNJOP tem que aprender com o pessoal da Associação de Mulheres a escutar, primeiro a escutar e depois a realizar, do ponto de vista do evento especificamente, do ponto de vista político, porque uma gestão não pode ser só essa história de fazer eventos, tem que ter. O grande pecado dos políticos é exatamente isso, não faz formação política, não dialoga politicamente com a comunidade, quer simplesmente manipular. Enfim, vai meus parabéns à Associação de Mulheres do Porto do Capim. Obrigado, Eric. Mas, assim, eu até aproveito para dizer que não foi a Associação de Mulheres que criou essas atividades na comunidade do Porto do Capim. A Associação de Mulheres hoje apenas está fortalecendo essas atividades que já existiam há anos, que existem há anos na comunidade do Porto do Capim, sem apoio. Assim, apenas os moradores se mobilizam, fazem os mutirões para realizar essas atividades. Quais são essas atividades? É o Carnaval, que é um carnaval tradição, que acontece anualmente na comunidade do Porto do Capim. O São João, que a gente deu o nome de Arraiá do Porto do Capim, onde crianças da comunidade formam quadrilha junina, onde meninas se reúnem para dançar culturalmente músicas regionais do Nordeste. Enfim, tem o Raízes do Porto. Apenas o evento que a Associação de Mulheres realmente criou foi o Raízes do Porto, buscando trazer... buscando contar a própria história do surgimento do Porto do Capim, do surgimento da cidade mesmo, pelos seus próprios protagonistas. Pessoas que trabalharam no antigo porto, quando estava previamente em construção, pescadores que ali viviam há muito tempo. Meu avô mesmo é um deles que... antes de construir sua moradia no Porto do Capim, ele morava na Ilha do Eixo e tinha que navegar, cruzar o rio Sanhauá para chegar até a comunidade do Porto do Capim. Então, Raízes do Porto veio bem para fortalecer essas histórias, essas relações, essas atividades. E temos também a quarta data, é a procissão de Nossa Senhora da Conceição, onde uma procissão... terrestre, que sai daqui da Igreja São Frei Pedro Gonçalves, segue em destino à comunidade do Porto do Capim e, depois, ao chegar no pier, no Trapiche, segue em procissão marítima para uma capela que também foi construída por moradores e pescadores, uma capela que fica na Ilha da Santa. Então, assim, essas atividades hoje está sendo fortalecida pela Associação de Mulheres, pela Comissão Porto do Capim em Ação, mas para gritar mesmo para a sociedade, para o poder público, que não precisa remover a comunidade do Porto do Capim para levar a cultura para dentro da comunidade. Então, nós já temos as nossas atividades culturais, e também não só a Associação de Mulheres realiza essas atividades, como eu acredito que também o pessoal do Varadouro Cultural também vem dando vida a uma área que eu até, no decorrer do debate, eu me recordei aqui, conversando em casa, ou até mesmo na comunidade, a gente veio se perguntando por que as ações, as atividades culturais foram retiradas daqui, do Centro Histórico, né? Então, no último ano que aconteceu o São João, que era o festival de quadrilha, onde toda a comunidade do Porto do Capim subia em massa para assistir, para prestigiar essas atividades, começou a ter policiamento, onde só apenas a comunidade era revistada.
era tratada como marginais do lugar. Isso eu me lembro muito bem, que eu fui uma delas, subi e desci várias vezes, e eu tive que tirar um chapéu que eu estava, a policial, a militar, me parou para revistar. Então, assim, com o decorrer do tempo, a comunidade começou a ser barrada para frequentar esse espaço aqui. Esse espaço era bastante frequentado pela comunidade do Porto do Capim. Hoje você não vê nenhum morador aqui frequentando, até mesmo por essas ações que foram de reprimir mesmo. Tipo, ali não pode, ali você é tratado como marginal. Então, eu acredito que tudo isso foi intencional para dizer que a prefeitura está trazendo um projeto belíssimo, está trazendo vida para o centro histórico. Então, tudo isso foi intencional, nos tratar dessa forma como marginais. Foi realmente para esse pós aí, para dizer que a Prefeitura Municipal de João Pessoa está trazendo um projeto belíssimo para o centro histórico, desde que não é bem assim. Essa coisa de dizer que vai revitalizar o centro histórico, só que o centro histórico não está morto, o centro histórico está vivo, tem uma comunidade belíssima ali embaixo, e existe um movimento de cultura fortíssimo hoje. Se pegar as atividades que a prefeitura faz aqui durante o ano, você conta nos dedos, são 6 datas que a gente tem no ano. Se pegar as atividades que esses grupos de cultura fazem durante o ano inteiro, são centenas, milhares, quem sabe. Só o Coletivo Mundo realiza quase 100 atividades por ano. Imagina você juntando mais de 20, 30 grupos. Então, o trabalho que a gente faz hoje aqui de cultura é muito maior do que uma FUNJOP, do que uma prefeitura ou sequer uma Secretaria de Cultura do Estado faz aqui. Então, essa história de que vai trazer cultura para o centro histórico, isso é conversa para boi dormir. Deveria fortalecer o que já existe aqui hoje. Deveria integrar o que já existe aqui hoje. Assim, só reforçar uma coisa que eu acho muito importante, assim, e que tem tudo a ver com esse espaço aqui, na verdade, mas principalmente com o que a comunidade tem feito lá embaixo. Controle social. Controle social, acho que é a forma mais eficiente de fazer com que os arrogantes do governo se dobrem a democracia de fato. Esse discurso de democracia, ele se implementa de fato. Como é que a gente consegue isso? Controlando a atuação do poder público. É uma forma de forçar a democratização, forçar essa democratização interna do sistema, né? Então, acho que o papel que a associação vem cumprindo lá embaixo, e acho que aquelas várias vezes que a gente senta para discutir conceitos jurídicos difíceis, e a galera pegando tranquilo, e acho que é melhor muitas vezes do que certos advogados aí. Acho que se eu perguntar para a mulherada lá embaixo o que é terreno de marinha, muito advogado não sabe, mas a mulherada lá sabe. Terreno de marinha, tem a linha de praia médio, conta 33 metros. A SPU estava dizendo que era 50. Ninguém aceitou essa conversa de que é 50, não, porque todo mundo sabe que na legislação diz 33 metros a partir da linha de praia médio de 1831. A galera sabe disso lá embaixo. A galera sabe também que regularização fundiária, existe previsão expressa de garantia de permanência das comunidades tradicionais na legislação que fala sobre isso, fala sobre regularização fundiária. A comunidade sabe que o Porto do Capim é uma área urbana consolidada, porque é assim que está dizendo lá no Código Florestal. O novo Código Florestal garante às comunidades tradicionais a possibilidade de permanecer no local mesmo que haja alguma alteração no ecossistema, né? Mesmo que haja alguma alteração no ecossistema, mesmo que haja aterro de mangue, mesmo que isso de fato aconteça, existe previsão na legislação que acoberta a comunidade ribeirinha a permanecer lá. Tem previsão no novo Código Florestal, né? Então, a comunidade hoje está se empoderando, está se instrumentalizando tecnicamente até para, quando a SPU, quando a Prefeitura, quando o IFAM vier falar qual é o direito, a partir do seu ponto de vista opressor e tirano, a comunidade ter formas de se insurgir contrariamente e dizer, não é assim como você está dizendo, não. A gente é uma comunidade tradicional porque a gente se declara como uma comunidade tradicional. Não é o poder público que tem que dizer
da minha identidade. Quem define a minha identidade sou eu, não é o poder público. Então, não tem nem lógica o poder público dizer você é ribeirinho, você não é, você é quilombo, você não é. Isso não é democrático. E outra coisa muito importante, essa questão da área urbana consolidada, o Porto do Capim, acho que é claríssimo que se trata de uma área urbana consolidada, sim. Não há que se falar em remoção em virtude disso. Isso está muito no argumento dos poderes públicos, mas isso é facilmente refutado, porque é uma área que tem energia elétrica, é uma área que tem água, é uma área que tem drenagem da água da chuva, tem rua, tem passa-lixo. Então, é uma área urbana consolidada. E bastava dois elementos desses aí que eu citei para se tratar de uma área urbana consolidada. E para se tratar para que se haja a possibilidade de permanência da comunidade lá. Então, já que é isso, né, que o novo Código Florestal. Então, eu queria dizer aqui para os ilustres companheiros do governo que a comunidade já está sabendo que existe previsão legal para a sua permanência. Agora, não venham mais com essa conversa de 50 metros aqui, porque a comunidade a comunidade está lendo a lei. Então, a comunidade sabe que é 33 metros. Essa conversa de 50 metros termina aqui. Tem a linha aqui, a linha do pré-mar médio, é aqui. 33 metros, tudo bem, é terreno de marinha. O que passa dos 33 metros é a área privada, não é bem da União, não é bem da União. Então, até a própria demarcação desse território, desse terreno de marinha, a comunidade deveria ter sido chamada para se pronunciar individualmente, cada morador deveria ter sido chamado para poder dar o seu contraditório e sua ampla defesa quanto à demarcação desse terreno de marinha. Isso nunca foi feito, Daniela, da SPU. Isso nunca foi feito. Então, como é que você quer falar em democracia se quer o direito de contradizer o discurso oficial dada essa oportunidade? Então, democracia não é assim que se faz, né? Então, ratificar um pouco o que você fala, a questão do controle social é fundamental. Mas para que nós possamos também exercer esse controle, é necessário que nós conheçamos esses projetos, né? Porque a partir do conhecimento desses projetos é que efetivamente nós poderemos refutá-los, né? Nós poderemos discutir e dar também as nossas opiniões, se é o que queremos ou não. Bem, a gente está falando muito aqui do que a gente não quer, né? A gente não quer esse projeto imposto da prefeitura, a gente não quer essa forma que a prefeitura tem tratado a comunidade, as entidades, as pessoas que estão aqui resistindo no centro histórico. Então, acho que a gente poderia falar um pouquinho também do que é que a gente quer. Que projeto é que a gente quer? A gente tem alternativas? O que é que vocês acham? Bom, eu costumo dizer nas reuniões e sempre que o projeto que a prefeitura propõe, que eles chamam de revitalização do centro histórico, poderia ser um projeto mais inteligente, né? Já começa por aí. Eu não vejo por que tanta confusão, a questão da falta de transparência, a questão da falta de diálogo, todas as questões foram colocadas aqui, quando a coisa poderia ser bem mais positiva, ter um resultado bem mais interessante, sem trazer problemas para ninguém. Eu acho que no país inteiro, quase, a gente está vendo os modelos aí de turismo comunitário. Acho mais especificamente para a área do Porto do Capim, seria a ideia perfeita, né? Aproveitar o que já se tem lá e envolver os moradores. Alguns moradores têm o seu estabelecimento, têm o seu restaurante, têm o seu barzinho, que investiram lá. Tem a culinária da área, da região, né? O caranguejo, a mariscada, esses são os pratos. E aí eu acho que o turista ele acharia bem mais interessante descer e conhecer uma comunidade e conversar com a dona Daci e conhecer o rio e ver o pôr do sol. Tem uma parte que eu acho muito engraçada na redação do projeto.
porque tem um lado cômico também, né, de que o pier vai ser criado para que o turista possa contemplar o rio, para a contemplação do rio. Para que criar um pier? Para que uma área de concreto para se contemplar o rio, né? Quando é bem mais interessante, é bem mais bonito você ir no pier que foi construído pelos moradores ali, o pier de madeira que eles mantêm. A cada dia 8 de dezembro, o pier sofre o trapiche, na verdade, né, sofre algumas reformas e tal, por conta da quantidade de pessoas que atravessam ali, né, para fazer a procissão marítima. Então, o pessoal vai lá e mantém de novo e pinta de azul, que é a cor da padroeira de Nossa Senhora da Conceição. Então, cada elemento ali tem uma história, cada pessoa tem uma história. Então, esse, para mim, na minha opinião, eu acho na opinião da maioria da gente que defende a comunidade, está ao lado da comunidade, seria um projeto bem mais inteligente, bem mais interessante, e eu acho que para o turista também, né? E que é muito simples, se tem recursos para isso, seria dar uma melhor estrutura para o bairro. Precisa. A gente vê que algumas áreas ali, a Enlu não vai até lá, né? O lixo fica na rua, mas fica na rua por quê? Porque a Enlu não passa. Então, que o investimento, primeiro que tivesse as políticas públicas fossem direcionadas para a comunidade Porto do Capim. A comunidade tem muito pouco. O que é que se tem de programa governamental lá hoje? Eu acho que só o programa Pão e Leite, a escola de ensino fundamental e os projetos que nós levamos, né? Nós, como sociedade civil organizada, levamos esses projetos, como é o projeto da Fundação Companhia da Terra, o Subir na Ladeira, como é o próprio Ponto de Cultura, que a gente tem lá numa gestão compartilhada com a Associação de Mulheres. Então, assim, para mim é espantoso, porque para a gente, né, que é muito mais simples e poderia ser um projeto muito mais interessante, sem tantos atropelos, assim, sem tantas discórdias, desavenças e tudo mais. Não precisava pressionar a comunidade. Aí eu queria só acrescentar uma informação à história da comissão permanente do Centro Histórico. Quando eu me aproximei daqui da área do Centro Histórico, foi no ano de 99, eu acho que segundo semestre de 99. Isso já faz tanto tempo que Rossana tinha, 8, 9 anos de idade, por aí. Então, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na área foi a comunidade Porto do Capim, né? E foi lá que a gente começou a fazer um trabalho de educação através da arte. E, nesse período, eu conheci também a Comissão Permanente de Desenvolvimento do Centro Histórico, que foi aí, Eric, que nasceu o Fantasma da Remoção. Né? Essa comissão que trabalhava com a Agência Espanhola de Cooperação, o governo do Estado e a prefeitura. Era uma articulação dessas 4 instituições. Né? E foi aí que foi feito o primeiro projeto de revitalização do Centro Histórico, que envolvia a Praça Antenor Navarro, a CBTU, o Hotel Globo, toda essa área que a gente viu aí, reformada, recuperada, a oficina escola, ela fazia parte desse projeto. E a Comissão Permanente de Desenvolvimento Histórico, ela foi se desfazendo com o tempo. Algumas gestões, eu acho que na última gestão municipal de Ricardo Coutinho, essa comissão foi sendo desfeita, foi quando foi criada a COPAC, né? A informação que a gente tem é de que, quando o Luciano Cartacho, o atual prefeito, assumiu a prefeitura, então ele teve um maior interesse em desenvolver esse projeto na área do Centro Histórico. As outras gestões, as gestões anteriores não se voltaram muito para essa ideia de remover a comunidade e de fazer esse projeto que eles propõem hoje, né? E a informação que a gente tem é que, logo ao assumir a prefeitura, ele solicitou o projeto da Comissão Permanente do Centro Histórico de João Pessoa, comissão que já estava praticamente extinta. Só havia, eu acho que um grupo de 2 ou 3 arquitetos aí na comissão. E esses arquitetos foram procurados para entregar o projeto que eles tinham, um projeto já antigo, que é um projeto que até hoje está a maquete aí no Hotel Globo, né?
Aí, então, veio uma outra configuração que o projeto passou a fazer parte do PAC Cidades Históricas, né, e do PAC Rio Sanhauá. E, a partir daí, é que a gente não sabe mais que projeto é esse. Até a Comissão Permanente do Centro Histórico, pelo menos a gente sabia que era a remoção da comunidade também para a área de curtume, e era para a área que era o curtume, e era a construção de casas, né? Que a comunidade ela seria afastada para o lado para dar lugar ao concretão. Hoje a gente não sabe mais. E atualmente, o que acontece é isso, eles dividiram em 2 projetos, não se fala mais na arena de eventos, se fala no projeto de habitação. Era só para completar a história, um pouco de história, né, da comissão. E... Oi? Os projetos alternativos... Sim, sim. Ah, tá. Tanto é possível ter um projeto mais inteligente que esses projetos existem, né? Essa proposta. A gente conheceu, teve a sorte de conhecer uma equipe que faz parte do IFAM, não é o IFAM oficial, é uma equipe de jovens, arquitetos, sociólogos, antropólogos, e eles fizeram esse projeto que chama de... O nome já muda tudo, porque eles não chamam, já começa pelo nome, eles não chamam de revitalização do Porto do Capim, é um projeto de requalificação da comunidade, que é exatamente o que eu coloquei aqui. Então, é um projeto interessante de conhecer, que o IFAM nega que existe esse projeto, né? Até engavetou esse projeto. Eles tratam como uma experiência feita pelos estagiários, mas aí essa equipe mostrou o projeto para a comunidade, né? Aliás, esse projeto ele foi apresentado na universidade, porque tinha uma concluinte do curso de antropologia, e ela apresentou esse projeto na conclusão de curso dela. E aí, o que o pessoal da prefeitura não sabe é que a comunidade Porto do Capim está conectada com a cidade inteira. Então, no momento em que esse projeto foi aprovado na universidade, imediatamente a comunidade teve conhecimento disso. E o pessoal foi apresentar o projeto lá. E o projeto, resumidamente, é o que eu falei aqui, é uma outra concepção, não tem área de concreto, tem uma área para os pescadores, uma caiçara, um centro de ações sociais. É um projeto que, apesar de não houve também uma conversa, houve uma conversa sim, mas só com alguns moradores, não houve uma consulta também, porque era um trabalho só, uma experiência dos meninos lá do IFAM, mas é um projeto que eu acho que corresponde exatamente ao que a comunidade quer, né? Ao que a comunidade deseja. E, na primeira audiência com o prefeito Luciano Cartacho, os moradores falaram nesse projeto. Inclusive, solicitaram que fosse feita uma substituição, que não é praticamente um projeto, é uma proposta. Ele precisaria ser transformado em um projeto. E uma das reivindicações da comunidade foi essa, né? E ele ficou de, não, eu vou procurar, vamos solicitar o IFAM, alguém estava com o projeto lá no pendrive, o prefeito está aqui o projeto, e a prefeitura, a gestão hoje tem conhecimento desse projeto. A luta da comunidade é essa, existem pessoas que realmente precisam sair, né? A gente não vai negar isso, tem gente que realmente está em área de risco, que é uma questão também que me preocupa muito, assim, porque o que é que determina que é uma área de risco? Quem é que determina o que é uma área de risco? Né? A Comissão de Defesa Civil. Quais são os critérios? A partir de onde você determina que uma área é de risco ou não? Então, está determinado, já que toda a comunidade está numa área de risco. Né? Fazer uma casa de show em cima do mangue é área de risco? Não é risco, né? Para 60 mil pessoas. E o discurso hoje é que também querem proteger a integridade dos moradores. Né? Então, é isso. Existem os projetos alternativos, e, inclusive, projeto alternativo de moradia também. E deve existir muitos outros. Muita gente deve ter pensado outros projetos para a área. Mas esses 2 são os principais. Existe uma equipe... que é coordenada pela professora de arquitetura, Berta Romano, né, um projeto de habitação,
que é muito mais humano. São casas pensadas para uma família como a família de Dona Odaci, que tem 11 pessoas. Né? Então, é um projeto pensado para cada caso. Que a gente fica sonhando, né? Como todos nós somos sonhadores e também lutamos pelos nossos sonhos. O projeto ideal, para mim, seria esse, que a equipe do IFAM, essa equipe do IFAM se propôs a fazer, que existe a proposta, né? E que as pessoas que estão em área de risco, se a prefeitura adquiriu já o terreno do Curtume, por que não tirar quem está em área de risco e construir casas na área do Curtume? E manter quem não está em área de risco com qualidade de vida na sua comunidade. Eu acho que o projeto ideal, para mim, seria esse. Só complementando mesmo, eu acho que realmente o projeto ideal seria esse dos meninos do IFAM, da equipe, né? E falando um pouco realmente o que é que a comunidade quer, isso, que seja retirada apenas a área ribeirinha, os moradores que vivem em área de risco, inclusive eu faço questão de dizer que a comunidade do Porto do Capim é dividida em 4 áreas. A Vila Nassau, Praça 15, Frei Vital e a principal rua Porto do Capim. E nessa principal rua Porto do Capim, e até mesmo nas outras áreas, existem moradias muito boas, moradias de 3 quartos, de 90 metros, e que não, assim, risco nenhum a gente vê, né, Odaci? A maré não chega a entrar nas nossas casas, respeitamos o mangue. Então, o que é que a comunidade de fato quer? Que seja apenas retirado as famílias que moram em área de risco. Por exemplo, a Nassau, existe um galpão que está ocupado por famílias que moravam na Nassau e foram crescendo, foram casando e, com o passar do tempo, ocuparam o galpão da Nassau. Por que não requalificar esse galpão, construir moradias no próprio galpão da Nassau? A Praça 15... A Praça 15 tem, eu posso juntar como um todo, Praça 15 e a parte ribeirinha do Porto do Capim, que mora por trás da rua Porto do Capim mesmo, ser relocada para a área do Curtume, que é uma área imensa e que tem condições de ser construída habitações lá. A parte da Frei Vital, que é da Travessa. Existe a principal também, que são casas boas, estruturalmente, fisicamente, que não precisam dessa revitalização e até mesmo requalificação. E apenas o pessoal que mora ali por trás, que também tem a área da Proserve, que pode ser relocada essas famílias na área da Proserve. Poderia ser construído equipamentos sociais, PSF, escola, enfim, se a comunidade realmente fosse ouvida, eram essas questões que a gente gostaria de levar, eram essas vontades que a gente gostaria de dizer e falar, é desse jeito que a gente quer e é possível fazer, desde que não há interesse dos gestores, né? Infelizmente. É isso. Queria estar com voz para poder falar mais. Infelizmente, estou muito rouco. Mas eu acredito que a gente compactua dessas mesmas ideias, né, de que a comunidade poderia ser requalificada, o espaço urbano, as suas casas, né, a infraestrutura básica, o saneamento, tudo isso que a prefeitura e o poder público como um todo vem se omitindo durante décadas, nunca fez, e a gente sabe que isso é proposital, é para deixar a comunidade marginalizada mesmo, para depois vir fazer essa higienização, de retirar todo mundo. E a gente sabe que poderia haver uma inclusão produtiva nisso, né? Poderia ser um projeto de desenvolvimento sustentável realmente, como previa lá o BID, que o prefeito levou lá embaixo os investidores para ver, e não é nada disso que está acontecendo, né? A comunidade poderia ser capacitada para um turismo comunitário de base, aquela área poderia ser completamente requalificada, os produtores culturais que estão hoje no centro histórico poderiam ser inclusos, né, poderiam ser fortalecidos, tudo isso que está sendo feito já hoje, de forma independente, na resistência, e não é nada disso que a prefeitura está querendo fazer, né? Então, acho que está mais do que na hora de não só a comunidade, não só os produtores e os agentes culturais, mas eu acho que toda a sociedade pessoense, paraibana, se posicionar sobre esse patrimônio histórico e cultural que é nosso, que é de todo mundo, é de todos nós,
E esse tipo de projeto que a prefeitura quer colocar já foi executado em outros centros históricos pelo país, e a gente sabe que não deu certo, né? Vai cair no abandono novamente. Então a gente precisa se juntar realmente para dizer qual é a cidade que queremos, qual é a João Pessoa que queremos, né? E aí eu queria só pedir para que quem quiser fazer suas considerações finais. A gente já passou de 1h30 aqui de discussão, de debate, foi muito bom. Queria agradecer a presença de cada um. Eu acho que foi muito esclarecedor para quem está em casa também, né? A gente que vem acompanhando mais de perto já sabia de muita coisa, mas eu acho que para quem está chegando agora é muito esclarecedor, e fazer o convite que se junte nessa luta, né? Que venha apoiar essa luta que não é só de quem está aqui, mas é de todos nós, é de toda a sociedade paraibana. Só repisar aqui alguns pontos, né? Agradecer de novo o convite, estarei aqui sempre que me convidarem, e falar que para mim tem sido um orgulho, né, estar vendo o crescimento em termos intelectuais, em termos culturais, em termos de políticos, né, da comunidade. Esse empoderamento para mim tem sido bastante gratificante de estar assistindo. Tenho Rossana, foi minha aluna, né, de Direito, e para mim foi tem sido bastante feliz. Eu tenho ficado bastante feliz de estar vendo o resultado desse crescimento e estar observando que isso está se revertendo em favor da comunidade. A comunidade tem se destacado, de fato, nessa resistência, né, perante a atuação ditatorial do poder público. Eu acho que a comunidade é dessa forma mesmo, é se capacitando, está se posicionando, enfrentando as câmeras. Sempre que a imprensa aparece, e é comum que a imprensa distorça, né? É muito comum que isso aconteça, mas a comunidade sempre tem sabido se posicionar, tem sabido ser firme nos espaços públicos, né? Isso é bacana também. Várias vezes Vinicinha falar, chega a dar gosto, você escuta assim, então respalda esse trabalho, né? Porque quando a comunidade sabe o que quer e sabe o que não quer, acho que fica mais fácil até para a gente trabalhar. Quando a comunidade está indecisa, não. Às vezes fica complicado você se posicionar a favor de uma coisa que a comunidade não se posiciona. Mas se a comunidade defende claramente, não, quero ficar, e não tem conversa, esse projeto aí não é o projeto que eu quero, é muito mais fácil para a gente dar o suporte, né? E assim, só uma coisa, acho que terminou o debate correndo e a gente não tocou, mas lembrar que aquela área ali do Porto do Capim também faz parte do centro histórico. Então, é necessário a preservação dessa área de proteção do entorno, porque é preciso que haja o respeito à dinâmica paisagística, né, tradicional. Então, a proposta atual é a de construção de apartamentos. Então, não há como negar que isso interfere na dinâmica, no projeto arquitetônico do centro histórico, né? Então, não tem como negar que existe essa interferência. Então, para além de se tratar de uma comunidade tradicional que não está sendo consultada, para além de se tratar de uma área de preservação ambiental permanente, em que existe a previsão de uma devastação total do mangue mediante a implantação de um concretão, eu acho que também tem que ser levado isso em consideração. É a área de preservação do centro histórico. Nosso centro histórico merece ser tratado com mais dignidade pelos os poderes públicos. Então, valeu aí esse convite. Um abraço. Eu queria só chamar a atenção mais uma vez, vai bem no sentido do que Pablo está colocando, que o Porto do Capim não é uma favela e é um patrimônio da cidade, né?
Então, é importante que cada um que conhece a comunidade, que transmita para as outras pessoas o que é a realidade dessa comunidade. Muitas vezes, quando eu venho trabalhar aqui à noite, ainda acontece muito isso. Você entra em um táxi e o motorista não quer ir até a comunidade, né? Porque se passa uma imagem totalmente deturpada. E isso a gente precisa trabalhar na desconstrução dessa imagem. A gente não pode ter a ilusão de que toda a cidade conhece a comunidade, que toda a cidade tem consciência do que a comunidade está passando e que está pronta a partir em defesa desses moradores. E é importante a gente manter sempre essa mobilização e trabalhar para que a cidade inteira possa perceber o que está acontecendo e possa vir se aliar à luta dos moradores e defender a área que é da cidade inteira, né? É um patrimônio histórico da cidade de João Pessoa. E, no mais, só agradecer a oportunidade de estar aqui e tomar a liberdade de agradecer também em nome da comunidade, já que a gente tem uma atuação lá dentro há muito tempo. Agradecer mais uma vez por esse espaço que é concedido pelo pessoal do Coletivo Mundo, do Movimento Varador Cultural. A gente já teve a oportunidade de fazer um movimento lá junto com o Varador Cultural, que foi o Ocupe, né? Que ajudou muito nesse sentido de fazer com que a cidade enxergasse a comunidade da forma como ela é. Não é nem de outra forma, é da forma como ela é. E o movimento colaborou muito com isso, então agradecer mais esse momento, mais essa oportunidade e parabenizar o trabalho de vocês, que eu sempre comento assim que eu já vi várias fases aqui no Centro Histórico, principalmente nessa praça. Eu também já vivi uma fase nessa praça e aqui nesse local, né, nesse espaço, de tentar resistir, de manter a resistência cultural na área. E todas essas fases, elas não tiveram sucesso. Então, assim, eu boto muita fé nessa juventude que está resistindo aqui, que está articulada, que está organizada. Parabenizar vocês e agradecer. Só isso. Eu agradeço essa oportunidade, né, de reivindicar os meus direitos, né, e os direitos da minha comunidade. Porque o Porto do Capim, eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, o Porto do Capim é um local amoroso, é um local de amor. Lá não existe essa grosseria que as pessoas pensam que tem grosseria. Lá ninguém tem maldade com ninguém, lá não tem bala, certo? Lá não tem assalto. Qualquer um turista que chegar aqui na nossa cidade pode se dirigir ao Porto do Capim, pois somos simples, humildes. Talvez não sabemos falar a língua do turista, mas sabemos recebê-lo com amor e sabemos protegê-lo também, porque lá nenhum turista nunca foi assaltado, nem foi ferido por nada. Porque o Porto do Capim não está nas páginas aí dos jornais, certo? Nenhum programa policial. Hoje a gente vê que não é citado o nome Porto do Capim, pois somos pessoas simples, mas pessoas dignas de respeito, de amor, e precisamos que seja respeitado. Eu agradeço essa oportunidade em nome de todos os moradores, meus vizinhos, meus colegas, as minhas crianças que estão tudo apavoradas, as pessoas de idade, pois tem pessoas de bastante idade lá, que residem lá, que jamais vai se habituar a esse nível de habitação que eles estão nos propondo. Ok? E muito obrigada e até a próxima. Bom, eu gostaria de agradecer também o espaço em nome do grupo João Pessoa que Queremos, que é um grupo formado por várias entidades, por arquitetos, biólogos, engenheiros, pessoas preocupadas com a cidade de João Pessoa. E também gostaria de colocar que não é o fato de você, né, conseguir o recurso que as coisas têm que ser feitas a toque de caixa, ou uma expressão que popularmente todo mundo conhece, feito nas coxas, né? Feito de qualquer jeito, sem consulta e sem ouvir aqueles que vão ser afetados diretamente. Então, agradecer esse espaço e conclamar a toda a cidade de João Pessoa a proteger esse local que é tão bonito, né, que poderia ser utilizado de uma outra forma. E eu sempre gosto muito de terminar minhas histórias brincando, né? Prefeitura, faça o seu nome, mas faça de outra forma.
Também gostaria de agradecer o espaço, mais uma vez, tá trazendo a história do Porto do Capim, a luta do Porto do Capim, para quem não conhece, ou para quem já conhece, trazendo um pouco mais, e dizer que, pedir mesmo para a sociedade de João Pessoa vir unir força com a comunidade do Porto do Capim, venham unir forças com os movimentos aqui existentes, porque é só assim que vamos ter a João Pessoa que queremos, e virou marca mesmo. Então, só assim vamos viver da maneira que queremos. Então, assim, a comunidade reside no seu local de origem e não quer ser retirada. Existe, sim, a verba, mas tem tanta gente aí precisando de habitações, por que não dá a moradia para quem realmente precisa? Exato, tem gente na rua morando em situações muito mais críticas do que os moradores do Porto do Capim. Então, não queremos sair sem o prefeito, órgãos envolvidos, instituições que fazem parte aí desse complô, não sei nem se eu posso falar assim, mas é um complô contra a comunidade do Porto do Capim. Então, temos mais de 70 anos de história, temos mais de 5... Eu faço parte de uma família que está há 5 gerações na comunidade do Porto do Capim e falo claramente, não quero sair da minha comunidade. Então, agradecer mais uma vez pelo convite. É a segunda vez que participo do Poste TV. Enfim, acho um projeto muito legal, porque, enfim, aproxima as pessoas, né? Falta espaços como o Poste TV na televisão aberta. A gente tinha que ter um espaço desse na televisão aberta. Enfim, parabenizar o Coletivo Mundo, parabenizar a você, Rayan, enfim, a todo mundo que compõe o Coletivo Mundo. E queria falar uma coisa assim que eu tiro desse debate, não só desse debate, mas de toda essa vivência que eu estou tendo com esses 4 anos de Projeto Subindo Ladeira e com esse contato com as pessoas do Porto do Capim. E com contato com pessoas que eu aprendi demais, Valesca, com Regina Célia, com o pessoal da UFPB, com os moradores do Porto do Capim, que os prédios não falam nada, eles não contam nossa história, eles dão indícios, assim, e se a gente não souber interpretar direito, não vai para canto nenhum. E o que eles querem fazer é um cenário, né? Como todo centro histórico do Brasil, eles querem fazer um cenário, e vai ser um cenário oco, que não vai dizer nada. Eu não sei se você me permite, não sei se isso já aconteceu no Poste TV, mas eu queria terminar cantando uma música que eu fiz para os moradores, que fala exatamente sobre isso, que fala do meu envolvimento com a comunidade, é uma coisa estritamente pessoal, mas eu acho que tem tudo a ver com esse diálogo que acontece, que a música é: caminhando, pés no chão, entre o trilho e o rio, correnteza, Sanhauá, tô em casa, um amigo, bem-vindo na saudade, a alegria de uma infância de verdade. Quem viveu verá, quem viveu verá que o encontro com a cidade ancestral é falado a boca miúda, é convívio de vida, vida dura. É gente, prefeito, é gente, Copac, é gente, IFAM. Então, revitalização não cabe aqui. O que vale é preservar as pessoas, é fazer política pública para as pessoas, porque somos nós que contamos a história, somos nós que damos prosseguimento à história. Não venha com essa de fazer cenário não, que não vai dar certo. Vamos botar o pé no bucho nessa história. Então, agradecer mais uma vez a presença de cada um. É com muito orgulho que a gente faz esse espaço aqui, que a gente faz esse pós-TV, que a gente borda essa pauta, esse tema, que a gente recebe vocês aqui na nossa casa. E esse foi mais um pós-TV realizado pelo Coletivo Mundo. Quem quiser depois pode assistir, o programa vai ficar todo gravado, vai estar lá no nosso YouTube. E vamos compartilhar isso, vamos fazer chegar a mais pessoas e vamos fortalecer esse movimento. Obrigado.